Lucas capítulo 1, versos 57 até os 66. Você pode acompanhar comigo? Diz assim: completou-se o tempo de Isabel dar à luz, e ela teve um filho. Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. E no 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Mas sua mãe disse: de modo nenhum, o nome dele será João. Eles lhes disseram: não há ninguém com esse nome entre os seus parentes. Então perguntaram por gestos ao pai como queria que o menino chamasse. Lembra? Zacarias estava mudo, perguntaram por gestos. É interessante que a Escritura diz que ele estava mudo, não surdo, né? Mesmo assim, perguntaram por gestos. 63. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu: seu nome é João. E todos se admiraram, e imediatamente a sua boca se abriu. Sua língua soltou e se pôs a falar, louvando a Deus. Então, todos seus vizinhos ficaram com muito medo, e em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esses acontecimentos. Todos ficaram sabendo e se perguntavam: o que este menino vai ser? Pois a mão do Senhor estava com ele. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Estamos dando continuação às nossas pregações sobre o Evangelho de Lucas. Essa eu acho que é a 9ª. E este texto, talvez nós passamos por ele, às vezes, lendo, e não conseguimos extrair dele, a princípio, tanta coisa como os outros textos, mas você vai ver que tem coisas fundamentais para que eu e você venhamos aprender. Só lembrando o contexto aqui. Zacarias e Isabel, um casal temente a Deus, diz a Escritura, fiel em tudo, já com idade muito avançada, e mesmo fiel a Deus, eles eram estéreis. Isabel não tinha filho. E a esterilidade, naquele contexto bíblico, era visto como uma maldição. Tanto é que quando Deus queria amaldiçoar uma mulher, uma família, o que ele fazia? Cerrava o ventre. E quando ele queria abençoar, mostrar que ele estava com a pessoa, ele dava muitos filhos. E Zacarias era pastor, sua esposa temente e fiel a Deus, e mesmo assim, eles não tinham filhos. Então, diz a Escritura que quando Zacarias está orando, o Senhor ouve a sua oração e responde. Olha a importância de orar. Orar para que o Senhor responda. O Senhor responde a sua oração. Zacarias, eu ouvi a tua oração e eu vou fazer como você pediu. Diz a Escritura que quando Deus diz que vai fazer, ele diz: não acredito. Mas calma aí, gente, você orou a vida inteira para ter filho. Agora que Deus diz que vai dar, você fica incrédulo. E por conta de sua incredulidade, o que a Bíblia diz é que ele foi punido. De que forma? Ficou mudo. Ficou mudo. E então, nós chegamos aqui, neste momento onde o menino está quase para nascer. Eles dizem o nome dele, Zacarias pega uma tábua, escreve, e quando ele diz que o nome dele vai ser João, porque Deus assim tinha mandado, a sua língua se solta e ele começa a falar. Eu quero passar apenas 3 princípios aqui essa noite. Põe o primeiro ali, por favor. Calma. Primeiro princípio, a alegria compartilhada. É o que nós vamos ver aqui no texto. Que por conta daquela mulher gerar um filho e em uma idade avançada, ela ficou alegre, vizinhas ficaram alegres e todos acabaram ali se alegrando juntamente com ela. Para que você venhamos a perceber que gerar filhos sempre foi motivo de alegria. Sempre. Toda vez que a Escritura fala a respeito de filhos, é sempre um motivo de alegria. A não ser que você hoje esteja com a sua mente cauterizada pelo feminismo, pelo esquerdismo e por doutrinas totalmente antibíblicas. A prova que você não pensa de acordo com a Escritura é quando vem a palavra filhos à sua mente, uma das primeiras coisas que você pensa é gasto, dinheiro indo embora, noites sem dormir, interrupção do meu sonho, da minha carreira. Se este é o seu pensamento, é um grande indício que a sua mente não está de acordo com aquilo que a Escritura ordena. Filhos, a palavra do Senhor vai dizer que são dádivas de Deus, bênçãos, presentes. Eu coloquei o salmo ali, põe ele, por favor, Salmo 127, o salmista é bem claro. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado o homem que
Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Aqui a ilustração que o salmista dá é que filhos, eles são como flechas que você coloca na aljava, na mochilinha atrás. E quanto mais você tem, a Bíblia diz que é melhor. Consegue ver a diferença do discurso de hoje para aquilo que a Bíblia realmente coloca? A prova é que a sua mente não está mundanamente cauterizada a respeito de filhos é a seguinte: qual reação você tem quando você ouve falar que determinada mulher está grávida? Há umas 2 semanas visitava uma moça e a minha esposa disse assim: a esposa do fulano está grávida, do segundo filho, apenas segundo. Instantaneamente, a moça respondeu assim: misericórdia, de novo. Segundo. É triste quando nós vemos que a nossa mente ela não está condizendo com aquilo que a Escritura nos ordena, mas sim com o movimento feminista, com Paulo Freire, com Betty Friedan, com Simone de Beauvoir. Filhos, a Escritura diz que é bênção. Dependendo da circunstância, sabemos que nascimentos são mais comemorados ainda. Uma coisa é quando você casa nova e tem filho novo. Tem uma irmã de uma das nossas igrejas, casou com 39 anos, nunca é tarde, olha que benção, hein? 39, e engravidou aos 39,5. É claro que essas gravidezes são mais comemoradas, porque a princípio já está se passando da idade, não se tem certeza se vai haver tempo hábil ou não. Todavia, uma gravidez conturbada e levada a cabo até o final, ela gera ainda mais uma sensação de milagre. Não é assim? Às vezes a mulher engravida e tem vários problemas durante aqueles 9 meses. Luta em cima de luta, hospital, interna, vai para casa, infecção, problema aqui, problema lá. E então a criança nasce saudável. Essas gravidezes geralmente são muito mais comemoradas. Tem pessoas que às vezes depois de tanta luta, colocam o nome da filha de Vitória, para simbolizar que aquele período de luta o Senhor nos deu a vitória. A gravidez de Isabel era uma gravidez ímpar. Ela era estéril, juntamente com seu marido eram velhos. É bem provável que o ciclo menstrual dela já tinha ido embora, assim como Sara, quando ficou grávida, que já não tinha nem menstruação mais, e mesmo assim, o Senhor operou de forma poderosa ali na vida dela, para mostrar para mim e para você que não importa os empecilhos humanos. Meu irmão, quando Deus ele quer fazer alguma coisa, homem nenhum pode impedir. Não é a esterilidade que vai impedir, não é a idade avançada, não é a condição financeira, mas ele vai fazer aquilo que ele prometeu. No versículo 57, você pode acompanhar comigo? 57 e 58. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz, e ela teve um filho. Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. Mas olha o verso 59. E no 8º dia, depois mais adiante aqui vai dizer que eles ficaram tão felizes que quiseram até dar nome para o menino. Nada novo. Não é assim hoje em dia? Como vai chamar o seu filho? Ela vai chamar Isaac. Nossa, por que esse nome põe outro? Criatura, faça um e põe o seu, não é mais fácil? Só que eu sei que as irmãs são mais polidas, né, um pouquinho. Mas eles queriam dar um nome para aquela criança. Não era só questão de palpite que estava em questão ali. Não era este problema. O que estava por detrás do nome daquela criança era a obediência daquele casal ao Senhor. Porque o Senhor tinha dito que ele chamaria João. Isabel sabia, Zacarias sabia, só que o povo estava pensando o contrário. Naquele contexto, o nome estava muito associado a uma circunstância ou a um propósito específico. Na Escritura, via de regra, o nome tem a ver com uma circunstância ou com o propósito da vida daquela pessoa, né? Uma vida com um propósito. Lembra quando Abraão, velho, diz a Escritura que ele não tinha filhos, e então o Senhor aparece a ele. 3 anjos representando o Senhor aparecem a ele, em forma de homens,
E então ele conversando com aqueles homens, fazendo comida para aqueles homens, pedindo para sua esposa fazer comida para aqueles homens que estão ali. Aqueles homens dizem assim: daqui a tanto tempo voltaremos e a sua esposa vai estar com uma criança nos braços. Diz a Escritura que Sara, no outro cômodo, diz assim: ah, vá. Não foi desse jeito, claro, né? Diz a Escritura que Sara riu, porque ela sabia, não tem como, meu marido é velho, não há Viagra. Já cessou o ciclo menstrual da minha vida. Então o anjo disse: por que você riu? Depois que este menino nasce, ela coloca Isaac, que significa riso. Primeiro ela riu de forma sarcástica, mas depois é bem provável que riu de fato de alegria, porque é só Deus para fazer algo parecido com isso. Por isso ela riu. Isaac teve 2 filhos, gêmeos, Jacó e Esaú, vai dizer Gênesis capítulo 25. O primeiro menininho, quando sai da barriga, é ruivo, ruivo, ruivo e peludo. Seu nome, Esaú. Esaú significa isso, ruivo ou peludo. O seu irmão Jacó, ele sai agarrado no calcanhar do seu irmão. E por conta de ser uma circunstância difícil de se ver novamente, qual o nome que os pais põem naquele menino? Aquele que segura o calcanhar. Eu sei que esse nome hoje não é uma frase inteira, mas Jacó de fato significa aquele que segura o calcanhar. Ou seja, a circunstância determinou o nome daquela criança. Só que eu sei que você pode dizer assim: pastor, mas calma aí, durante uma vida toda eu ouvi que Jacó significava trapaceiro. Isso é verdade? Também. Porque a raiz de Jacó, a raiz de calcanhar em hebraico, Yaakov, é a mesma raiz de enganar. E não é que este rapaz, de fato, depois de anos, ele segue pelo caminho do nome que ele teve, passa a ser trapaceiro, enganador. Em Gênesis capítulo 27, vai dizer assim: aqui Esaú, bravo com seu irmão mais novo, porque o mais velho nasceu primeiro. E Esaú bravo diz assim: não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. Ou seja, você é enganador de fato desde o nascimento, já tentou nascer me puxando para trás, me enganou contra o direito de primogenitura, me enganou contra a bênção do nosso pai, se tornou um enganador. E ele, de fato, teve uma vida de trapaças até que o Senhor o encontrou. Antigamente dava-se muita importância à questão do nome dos bebês. Hoje em dia as pessoas não ligam muito. Hoje em dia nasceu o menino Enzo. Nasceu a menina Valentina. Via de regra assim. As pessoas não se preocupam com o significado, né? Abre um parêntese aqui. Conta-se que uma vez um casal estava brigando muito e a mulher disse assim: o seu vício por café está prejudicando o nosso relacionamento. O seu vício por café está acabando com o nosso casamento. Está influenciando até em relação à criação da nossa filha. E o marido respondeu: tira a Melita de fora disso. Brincadeira, tá? Mas hoje em dia, as pessoas não se preocupam mais com a importância, de fato, do nome. Porque eles queriam dar o nome de Zacarias àquela criança. Não era normal se colocar o nome do pai na criança. Hoje é quase que certeza. O Celso tem um filho. O nome dele é Celso Roberto. Nasce o menino Celso Roberto Júnior. Daí nasce o filho desse, Celso Roberto Filho, Celso Roberto Neto. E vai indo de geração em geração. Antigamente não era esse o costume. Não se colocava o nome do pai. Se colocava de fato o nome de um antepassado. Ou, no máximo, o nome de um avô. Só que, o que eles estavam querendo dizer quando eles queriam colocar o nome do pai naquele menino? Pode ser por 2 motivos, alguns teólogos vão dizer. O primeiro é o seguinte: para mostrar que a idade avançada de Zacarias, onde ele poderia até ser o próprio avô do seu filho. Para mostrar: olha, você teve tão velho, tão velho, tão velho, que você pode ser pai e vô ao mesmo tempo. E a segunda opção é que, para mostrar que Deus tinha se lembrado dele, porque Zacarias significa lembrado por Deus. Talvez esses são os 2 motivos. Agora, aquele foi um evento que trouxe alegria para muitos. Que a alegria foi compartilhada. Lembra daquele princípio onde diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram? Uma mulher grávida é motivo de alegria para a família e para todos.
Uma pessoa que prospera, que consegue um serviço, que avança, que troca de carro, compra uma casa, não seria motivo de nós, cristãos, termos inveja, mas sim de nos alegrarmos. Eu sei que às vezes é difícil, porque a Bíblia diz, alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram, meu irmão, é fácil. Vai a um velório, você não precisa fazer força. Agora imagine que o seu filho estuda durante 4 anos para passar em um vestibular particular e não consegue. Sua vizinha, o filho dela estudou 1 ano e passou na Federal de Medicina. E ela disse, meu filho passou, vou fazer um churrasco hoje em comemoração. Você vem? Você vai? Seja sincero. Duvido. Não, eu não vou estar aqui, você sai da cidade de propósito. Mas que a Escritura diz que quando há alegria no próximo, nós também devemos nos alegrar. O segundo princípio, não fuja do propósito da sua vida, da sua vocação. Eu quero enfatizar mais isso daqui. Versículo 60 de Lucas 1, a palavra do Senhor vai dizer assim. Eles disseram, não há ninguém com este nome entre os seus parentes. Mesmo com a insistência dos vizinhos e parentes, Isabel disse, não, ele não se chamará Zacarias. E eles então pegam uma tábua, um tablet da época, tábua, em inglês, tablet, pegam uma tabuinha e dão para ele, e diz assim, escreva como vai ser o nome dele. E o menino escreve João, as pessoas ficam, como assim? João, que nome é esse? As pessoas poderiam perguntar, por que esse nome? Zacarias responder assim, Deus mandou, ponto. Não estava mentindo. Essa seria a verdade. Zacarias não fez isso. O nome João significa agraciado por Deus ou Deus misericordioso. E Batista, os irmãos sabem, significa aquele que batiza. Então, se nós juntamos João Batista, poderíamos dizer que é aquele que batiza com a graça ou com a misericórdia de Deus. Só que, se você olhar como foi a vida de João, o seu ministério, o seu nome era agraciado por Deus, Deus misericordioso, João. Não parece que ele era muito assim, de forma alguma. João parece que ele vai meio na contramão da sua vocação, do seu chamado. João, diz a Escritura, ele era um pregador iminente da condenação e do juízo. Lembra, João não refrescava para ninguém. Não importa, homem, mulher, rico, pobre. Era para todos eles. João era extremamente duro. A sua pregação estava saturada de um vocabulário de retribuição da ira divina sobre as pessoas. Olha as palavras de João. Raça de víboras, chamando o povo de cobra. Hoje em dia, antigamente as pessoas eram repreendidas e elas mudavam de vida. Hoje em dia, uma palavra mais dura, elas mudam de igreja. Não aceitam nada. Então João, ele dizia, raça de víboras, arrependei-vos, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não venham aqui com esse papinho para mim de que vocês são filhos de Abraão, não. Mostrem através do procedimento de vida que vocês têm diante da sociedade, que vocês são filhos de Deus. João tinha uma pregação duríssima. E ainda dizia, porque se vocês não se arrependerem, o que a Escritura diz é que vocês irão para o inferno, o lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Duro. Cadê a graça, né? Cadê o Deus gracioso, o nome deste homem aqui? Você pode pensar, pastor, Deus errou de forma alguma. Sabe por quê? A única forma das pessoas conhecerem a graça e a misericórdia de Deus é através de uma pregação severa de arrependimento. É desta forma que as pessoas podem ser salvas. As pessoas nunca experimentarão a misericórdia e a graça de Deus ouvindo David Leonardo que você é o centro de Jesus. Não vão. Elas podem sair dali com seu ego inflado. Elas podem sair dali bem consigo mesmas, mas elas não vão se converter ouvindo David Leonardo ou Vitor Azevedo dizendo, você tem o mesmo valor que Jesus. Não tem. Você é o centro de Deus. Não é. Pessoas, pregadores que amam de verdade, são pregadores que fazem assim como João, porque o Evangelho, primeiro ele nos joga no chão, nos derruba, para que depois então que nós estamos lá, quebrados, nós possamos pedir por misericórdia para que Deus nos levante.
Essa era a pregação de João, de Jesus e dos apóstolos. Arrependei-vos, porque depois está próximo o reino dos céus. Mas as pessoas hoje em dia, elas cortam ao meio esta mensagem. Elas decepam o arrependimento e pregam apenas em relação ao reino dos céus. Ou melhor, nem ao reino dos céus, só ao reino aqui da terra. Hoje mesmo, conversava com um irmão de manhã, ele me dizia isso: olha, pastor da igreja que eu vi era impressionante. Você ia ao culto, você saía de lá cada dia mais arrogante, porque a pregação era que você era a melhor pessoa do mundo, que Deus ia te abençoar e te prosperar em tudo. E o que a Escritura diz é que essas coisas não fazem bem às pessoas. Pastores que amam de verdade são pastores como João Batista. Martin Lloyd Jones, ele diz assim: se a glória do céu não é o suficiente para as pessoas se arrependerem de seus pecados, dou tanto valor às suas almas que os aterrorizarei com os terrores do inferno. Isto é amor. Isto é amor de verdade. Mas eu sei que, independentemente do nome que você tenha, talvez já fique pensando, pastor, o que significa o meu nome? Não sei. Eu sei o meu. O Deus que cura. Eu sei Raquel, ovelha. Por isso que eu sou pastor. Coincidência, hein? Isso eu sei. Mas independentemente do nome que você tenha, todos nós aqui temos uma vocação. Ainda que você não tenha descobrido. Todos nós temos uma vocação. Algumas são facilmente identificáveis. Agora, a Bíblia, ela fala muito que eu e você, nós vivemos não para nós. Nós vivemos para agradar a Deus. Nisto consiste a vida do cristão. Viver para agradar o Senhor. Dentro disto, é impossível você colocar no Evangelho aquela frase que diz assim: não desista dos seus sonhos. Eu sei que talvez você já ouviu muito, né? Não desista. Persevere. E talvez você está aí batalhando uma vida inteira por conta de um sonho. E talvez a sua vida tenha sido infeliz justamente porque você ainda não tem alcançado. Essa frase não é bíblica. Nem o princípio dela está na Escritura. Porque o grande erro dessa frase é você pensar que, com muita dedicação, com muito esforço, se você se empenhar verdadeiramente, não há impossíveis a você. Há impossíveis. Há coisas que você jamais vai fazer. Há coisas que você, ainda que se dedique ao máximo, você não vai fazer bem, ou talvez nem faça. Então essa história aí de que, olha, não importa o que você queira, contando que se dedique, isso é mentira. Se você começa a treinar um atletismo, corrida, você pode treinar a sua vida inteira, você jamais vai correr como Usain Bolt. A genética dele é para aquilo. Ainda que você seja um excelente nadador, você não vai conseguir nadar como Michael Phelps. O rapaz parece um golfinho por natureza. Nem tudo podemos. Então, não se iluda. E outra coisa, dá a entender que de maneira indireta, se você persistir, você pode chegar lá. Não pode. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa perseguir a vontade de Deus para a sua vida. Nisto está a verdadeira felicidade. Em ser fiel àquilo que o Senhor nos vocacionou. Eu quero aqui conseguir mostrar pelo menos alguns indícios daquilo que Deus chamou. A essência da realização humana, de acordo com a Escritura e também com a Confissão de Fé de Westminster, é que o homem existe para glorificar a Deus. Esta é a finalidade da minha e da sua existência, glorificar o Senhor. Independentemente da sua profissão. Todos nós fomos feitos para glorificar a Deus. É por esse motivo que vocação vem do latim vocare, né? Chamado por Deus para cumprir uma missão. Com a Reforma Protestante, em 1517, ela trouxe, de fato, de volta a ideia original de que todos nós somos vocacionados para algo. Porque eu, pelo menos da igreja que eu vim, eu aprendi que vocação era só quem tinha vocação para o ministério. Foi chamado para ser pastor, é vocação. O resto não é vocação. O resto é trabalho, é hobby para você viver aqui no mundo. Não. Cansei de falar para os irmãos já o exemplo de Martinho Lutero. Um homem se converte, chega diante do Lutero e diz assim: Lutero, eu converti.
O que eu devo fazer agora? Talvez esperando que Lutero diria para ele assim, olha, larga tudo e sirva a Deus. Sabe o que Lutero disse para ele? Qual a sua profissão? Ele diz, sapateiro. Lutero retruca, volte para casa, faça os melhores sapatos que você puder fazer. Assim você vai estar glorificando a Deus. E assim é em toda profissão, em todo emprego que nós venhamos a ter. Em Colossenses, eu coloquei Colossenses 3, 22, olha o que Paulo diz, escravos, obedeceis em tudo a vossos senhores deste mundo. Não diz, né, senhores crentes. Aquele ímpio carne de pescoço, que é seu patrão, diz a Escritura, está no governo do Senhor. Escravos, obedecei em tudo vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. Ou seja, sirva o seu patrão, não apenas quando ele estiver olhando, mas sirva a ele como você estivesse servindo a Deus. Se eu e você de fato fizermos isso, entenderemos que a nossa existência, toda ela, é para glorificar o nome do nosso Senhor, seja por meio do nosso trabalho, por meio da criação dos nossos filhos. Essa semana conversaram com uma irmã da nossa igreja, e ela, cuidadora de idosos, ela cuida de uma senhora que tem Alzheimer. Alzheimer, você sabe, né? Você esquece, não lembra do passado recente. Então, essa irmã simples, dizendo para mim, pastor, todo dia eu vou a pé para o meu serviço e eu vou orando, Senhor, me dá graça, me dá força para eu conseguir segurar essa mulher que é mais pesada que eu, que é a mulher que ela cuida um pouquinho fortinha, né? Entrou até na academia para poder trabalhar melhor. Falei, irmã, mas você já é meio de idade, né? Não, pastor, mas eu preciso ficar forte, como que eu vou segurar a mulher? Eu vou orando, Deus, eu quero segurar, eu quero ver ela pelo menos andar um pouquinho mais que ela andou ontem. E ouvindo aquela irmã dizer isso, eu fiquei emocionado dizendo, isto é vocação. Fazendo algo que talvez não será retribuído. Porque você acha que a senhora com Alzheimer vai lembrar do que ela fez? É claro que não, não lembra. Se tem uma coisa que ela não vai fazer é lembrar. Mas todo dia ela está lá, dando o seu melhor. Ganhar dinheiro é importante, mas o foco da nossa vida é glorificar a Deus por meio dos nossos dons, das nossas habilidades. Nós temos habilidades distintas, nem todos são iguais, graças a Deus por isso. Pensou se todos soubessem fazer só a mesma coisa? É terrível. Os nossos filhos têm habilidades diferentes. O que nós como pais devemos fazer é reparar suas facilidades, habilidades e dons e colocar cada um numa função. Você não pode pegar um microfone e usar o microfone como um martelo, porque se você assim fizer, você vai frustrar o microfone e não vai conseguir executar o serviço de bater o prego. Vai arrebentar com os dois. Só que os pais de hoje em dia, eu falo com tristeza, a maioria são todos medíocres. Em que sentido? Eles não se importam com as habilidades, nem com os talentos dos filhos. O que eles se preocupam de verdade é, passou num bom concurso? Conseguiu um bom salário? Fez a faculdade, ainda que não saiba nem escrever direito. Tem o diploma? Ganha bem? O resto não se importa. Assim são os pais. Agora, como que eu e você podemos, talvez, observar indícios da vocação dos nossos filhos? Ou da nossa própria vocação? Por exemplo, quantos aqui têm filhos? Levanta a mão, só para eu saber. Sheila pode levantar, está quase. Você tem filho? Você tem a vocação de ser pai e de ser mãe. Simples. Nasceu a criança, você automaticamente é vocacionado a cuidar da criança. Ainda que nunca tenha cuidado antes. Mas a Bíblia diz que ser mãe é missão, ser pai é missão, é uma vocação primordial. E nós não podemos, de forma nenhuma, abandonar essa vocação primordial, que são os filhos, para fazer uma vocação secundária. Não, o que é primordial vem, de fato, em primeiro. Só que eu sei que por conta do advento feminista, você ouviu que ser mãe é opressão,
que ser mãe é frustração, que o lar é uma prisão. Beck Friedman diz que as mães devem abandonar os filhos e buscarem a carreira. E o tanto de mulheres que eu já vi, muito bem-sucedidas diante das pessoas, mas não tem o mínimo de reconhecimento no lar, frustradas por dentro. E a frustração aumenta a cada dia. O problema não é o distanciamento do mercado do trabalho, mas o distanciamento do propósito do Criador para a sua vida. E toda mãe que abandona a criança pequena, sem exceção, está deixando de cumprir o propósito ao qual Deus lhe incumbiu. Se você tem filho pequeno, você tem a obrigação, o dever, segundo a palavra de Deus, de não terceirizar o serviço da criação dos seus filhos para o Estado, para os avós, para os pais, para a babá, nem para a titia da creche. Não estou dizendo que você, irmã, não pode trabalhar. A Bíblia diz que a mulher de Provérbios não trabalha muito. Mas enquanto você tiver bebês, crianças, a sua dedicação deve ser integral. Além do mais, eu já falei para os irmãos, eu não consigo entender. A mulher arruma um serviço para ganhar 1.500 e deixa o seu filho com uma babá e paga 750. Ela trabalha um mês inteiro, deixando de educar o seu filho, de ensinar princípios para os seus filhos. Diz, irmão, que é uma coisa mais gostosa do que o filho da gente, às vezes, nos acordar, bom dia, é maravilhoso, está certo que às vezes 5h30 da manhã é dose, mas é maravilhoso. Você vê ele falando as primeiras palavras, você vê ele se escondendo de você, aquele sorrisinho de bebê, né, que você faz carinho, a boquinha daquela tremida. Só que daí as mães de hoje, elas preferem se abdicar deste prazer, desta dádiva, às vezes por conta de R$800, chega em casa cansada, quebrada. Você acha que vai ter tempo para fazer trança no cabelo da menina? Não vai. Vai ter tempo para brincar de carrinho, chutar uma bola com o menino? Não vai. Claro que não. Este é o problema. Não é o distanciamento do mercado do trabalho, mas o distanciamento do propósito do Criador. Só que eu sei que nós, quando temos filhos, nós também queremos descobrir a vocação do nosso filho. Antigamente, eu acho que era mais fácil. Antigamente, qual era a vocação dos filhos? Via de regra, a vocação do pai. O que o pai faz? Ctrl+C, Ctrl+V. Copia. E funcionava. Eu tenho 7 tios por parte de mãe. Dos 7, se eu não me engano, no começo ali, 6 foram pedreiros. Porque o meu avô era pedreiro. E o único que não foi pedreiro é que tinha um problema mental. Não podia. Era fácil. Então, você que tem filho, a primeira coisa que você deve pensar é, por que não ensinar o meu ofício a ele? Eu sei que há exceções. Às vezes você, sei lá, é um eletricista, e você está ensinando o menino aquilo lá, só que você vê que ele pende muito para outro lado. Rapaz, o menino é um gênio, lê, escreve, faz isso, faz aquilo. Então você vê, eu acho que a vocação dele é outra. Quando essas coisas estão explícitas, você deve investir, claro. Mas sabe qual que é uma boa dica para você descobrir a vocação do seu filho? Olha as opções ao redor. Olha aquilo que tem onde você mora, no seu bairro, na sua cidade. Olha os seus amigos que têm empresas. Ali talvez seja a vocação dele, um trabalho em uma daquelas empresas. E tente, uma hora vai aprender. Pastor, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Meu irmão, vai tentando, uma hora você vai ver algo que você começa a fazer com mais facilidade. Um irmão da nossa igreja aqui, barbeiro, corta cabelo muito bem. Vou fazer propaganda dele, que vai cortar o meu de graça agora. E ele ofereceu um curso de barbeiro para os irmãos aqui da igreja, fica você já sabendo, se você não leu lá no WhatsApp, curso de barbeiro de graça para os irmãos da igreja que quiserem fazer. Põe seu menino para fazer, ou faça você. Eu já vou escalar a minha esposa, porque ela que corta o nosso cabelo lá em casa. Aprenda a cortar. Então veja, e tente. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir. Deixa bem claro. A vocação, ela pode ser vocação para liderar como Davi. Isso é vocação. Não é qualquer um que foi feito para liderar, para estar à frente, seja de um trabalho, de uma igreja, de qualquer coisa. Mas há uma vocação louvável também, como a de Jonatas, que era a vocação de servir aquele que liderava. Isso é de suma importância. Se os missionários que vieram trazer o evangelho a nós sonhassem ser grandes homens, eles não sairiam da Europa.
para vir pregar numa selva chamada Brasil. Você sabe, né? Hoje em dia já é terrível. Mas antigamente, a imagem que tinham do Brasil é que era pisar aqui e ser comido por canibais. Você já jogou, os homens, né? Já jogou aquele joguinho antigo, Street Fighter? Lembra, né? A luta lá tinha o Ken, Ryu. Representante dos Estados Unidos, o militar, Guile. Representante do Japão, Ryu, lutador forte, faixa preta. Lembra qual era o representante do Brasil? Lembra aí, Paulo? Blanca. Um animal. Um monstro. Literalmente. Terrível. Terceiro, para encerrar. Terceiro princípio, fidelidade a qualquer custo. Olha o contexto aqui. Zacarias, ele ora uma vida toda para ter um filho. O Senhor responde a oração e diz, eu darei. Ele fica incrédulo. E então ele é punido por conta da sua incredulidade. Todavia, depois, ele se arrepende. E a prova disso é que ele volta a falar. A misericórdia de Deus é sobre a vida dele, restaura a sua fala. Mas não houve apenas este milagre na vida de Zacarias e na família dele. Toda a vida dele foi um milagre. Ele voltou a falar. Ele teve uma visão no templo. Ele viu o filho ser cheio do Espírito Santo quando estava no ventre. Teve filho, já velho, com a esposa estéril. O nascimento de um filho a pais idosos, que é uma coisa mais miraculosa do que isso? Isso é milagre. Agora, diante disso tudo, sabe o que Zacarias faz? A continuação do texto aqui, próxima semana. Zacarias canta. Zacarias louva. Zacarias agradece ao Senhor por conta daquilo que Deus fez. Só que às vezes nós não conseguimos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele tem feito em nossa vida, porque às vezes nós achamos que Deus fazer algo em nossa vida é só quando é algo estrondoso, milagroso. A gente olha para Zacarias, pastor, isso aqui é milagre. Mas você acha que o seu filho, que você simplesmente casou, se deitou com a sua esposa, ela ficou grávida, você acha que isso aí é normal? Você viu a complexidade que são essas células se formando? A criança se desenvolvendo? Meu irmão, é algo fabuloso. E você acha que porque talvez não foi quando você era velho, ou quando você era estéril, que não é milagre? É claro que é. A nossa vida é cheia de milagres. Diante desses acontecimentos, esta família, o povo e os pais todos ficaram alegres. E olha a pergunta que eles fizeram. O que virá a ser este menino? Eu encerro dizendo isso. João, diz a Escritura, o Senhor Jesus dizendo a respeito dele, foi o maior homem nascido de mulher. De todos, Jesus disse, o maior foi João. Continuação dos evangelhos, nós vemos como era e quem foi João Batista. João foi um homem de coragem. Foi um homem que não se dobrou diante do politicamente correto de sua época. Não se dobrou. João foi alguém que andou na contramão do mundo. As pessoas iam para um lado, ele ia para o outro. João era sacerdote, porque ele era filho de sacerdote. Um sacerdote, via de regra, ele assistia no templo. Ele tinha boas vestimentas. Ele comia do melhor das ofertas do templo. Você lembra como era João Batista? Era a antítese disso. João Batista não estava no templo, estava no deserto. Calor dos infernos. Enquanto os sacerdotes se vestiam com roupa de linho fino, pedras preciosas, a roupa de João Batista era pelo de camelo. Era quase o homem das cavernas de sua época. Enquanto os sacerdotes no templo comiam do melhor das ofertas, João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Um ensaio da época. Este era João. Os sacerdotes da época de João, provavelmente, assim como os de hoje, deviam ter se desvirtuado da mensagem genuína do Evangelho. Por isso, João precisou vir de uma forma radical, justamente para chocar. E João choca os crentes de sua época, sabe com qual mensagem? A velha
antiga e conhecida mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem que tem sumido hoje. Você não vê. Você não vê mais essa mensagem, infelizmente, em muitos púlpitos. Então, às vezes, quando nós pregamos aquilo que João e Jesus pregou, somos tidos como radicais, como sem amor. Eu ouço as dezenas dizendo: seu pastor é sem amor. Fale sobre o amor de Jesus Cristo. Não fique aí falando do pecado, que os homossexuais precisam se arrepender, que as pessoas que estão no caminho errado precisam se converter, que os filhos que não são submissos ao pai precisam se submeter, que as esposas precisam se submeter aos maridos, que os maridos precisam amar as esposas e dar a vida por elas. Não fale isso. É isso que eu ouço. Essa era a mensagem de João Batista, dos apóstolos, e era esta mensagem que salvava. João Batista, ele foi fiel ao seu chamado. Mesmo diante da modernidade, os sacerdotes estarem na contramão, ele disse: não, eu não vou seguir a maioria, eu vou fazer aquilo que é a vontade do meu Senhor. E assim ele fez. Sabe qual é o resultado? Diz a Escritura que toda a Judéia saía para ouvir este homem. Toda a Judéia. Quilômetros, alguns mapas ali que eles dizem cerca de 80 a 90 quilômetros a pé ou a cavalo, para ouvir um homem que dizia: arrependei-vos, cobras. O que tinha na igreja de João Batista? Não tinha cadeira como essas que vocês estão sentados, não, ventilador, ar-condicionado, muito menos. O máximo que você podia fazer era juntar um banquinho de areia e sentar na areia fervendo, para ouvir um homem te confrontar os seus pecados. João Batista era corajoso, conseguiu o respeito dos fariseus. João Batista, ele não temeu nem mesmo o rei de sua época. Lembra quando ele chega em Herodes e diz: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. O rei tinha muito mais poder do que os nossos governantes têm hoje. Podia mandar matar ele na hora. E foi isso que aconteceu. Eu vejo João Batista, homens de coragem, que não se dobravam diante de governadores tirando. Não se dobravam. Eu vejo hoje pastores que borram nas calças quando João Dória, um ditador louco, diz: não vai abrir a igreja. Não fazem. Aceitam tudo, submissos a um regime ditatorial. O que João Batista ganhou com tudo isso? Principalmente com sua fidelidade. Reconhecimento? Não. Status? Não. João Batista ganhou a morte. Por conta de sua fidelidade, de sua coragem, ganhou a morte. Mas ele entendia que o propósito de sua vida era ser fiel. Este é o propósito da minha e da sua vida. Independentemente da circunstância, custe o que custar, a fidelidade deve permanecer. É por isso que é bem-aventurado o lar, como Zacarias e Isabel, que eram obedientes a Deus e não se importavam com o que as pessoas diziam. Não põe esse nome, hoje em dia não é isso que nós ouvimos, né? Não põe esse nome. Não eduque dessa maneira. Ensinando seu filho isso? O quê? Tirou o filho da escola para ensinar em casa, você é louco! Não é isso que nós ouvimos constantemente? Bem-aventurado o lar como o lar de Zacarias e Isabel, que não se dobrava diante do politicamente correto. Bem-aventurado aquele que acha propósito em sua vida e o propósito da nossa existência, independentemente da vocação que você tenha. O que a Escritura diz é que todos nós fomos vocacionados a sermos fiéis. Ainda que essa fidelidade nos custe emprego, nos custe amigos, nos custe dinheiro, o que você devemos é ser fiéis a Deus e que Ele nos dê a graça de sermos homens de coragem e mulheres de coragem, assim como foi João Batista. Amém, meus irmãos?